que não estava legal o hotel não estava muito legal a parte da internet para passar a Hélida ao vivo. Então, a Hélida está com a gente aqui, é uma profissional assim, exemplar realmente do marketing, faz um trabalho de clipagem maravilhoso. No Ministério da Saúde, eu tive essa experiência com ela, de pegar o material dela. A Hélida me ajudou muito durante eu estar no Ministério da Saúde, ela me ligava, me dava algumas dicas, falava algumas coisas. É uma amiga que a gente troca muito feedback, assim como o Sérgio Oliveira, o próprio Gilberto Musto, o Alan Titonelli e outros profissionais, a gente troca essa ideia. E a ideia da comunidade que eu estou montando é justamente para isso. É para que a gente possa ter esse link, esse laço, entendeu? Daqui a pouco a Kátia está fazendo uma campanha lá, junto com o Renato, em um outro estado, o Leonardo Lulli está junto com a Tatiana, junto com o Juliano para outro canto, e a gente se reunir sempre durante o período eleitoral aqui nessas telas, assim, cada um no seu estado, cada um na sua cidade, fazendo sua campanha, e tirando dúvida, falando um pouco do processo, como é que está acontecendo, que eu acho que é através de uma comunidade que a gente vai se ajudar cada vez mais para montar um timaço, que é o meu sonho, montar um timaço realmente aí de grandes profissionais e a gente pegar uma campanha para presidente da República daqui com mais um tempo, entendeu? Mas, assim, um timaço montado mesmo forte, que aí eu sei que eu vou poder colocar cada um no estado e ficar tranquilo. Dizendo, cada estado tem um braço, aí funciona, né? Então, gente, vamos assistir a aula da Hélida, vamos jogar coração, vamos jogar abraço para todo mundo aí, aplaudir a Hélida. Para quem não sabe usar, a mãozinha tem um rostinho ali, é só apertar nele ali que saem os aplausos. E seja bem-vinda, Hélida, você. Muito obrigada, gente. Realmente, Marquinhos, eu fui até, inclusive, em Boa Vista pessoalmente com ele, né? A gente compartilhou muitas ideias e compartilha muito. Acho muito legal esse projeto, viu, de reunir. Eu acho que o mundo é assim, né, gente? Essa reunião mesmo, ele falou de comunidade, eu acho que é isso. Vocês já estão vendo essa tela aqui? Procura-se o político humanizado. Sim, tudo certo, Hélida. Tudo certinho, né? Eu estava montando, né, esse conteúdo para vocês, e aí a gente falou, vamos colocar esse título aqui, Procura esse Político Humanizado. Aqui eu estou gravando, gente, aqui dentro de um estúdio de podcast que fica dentro da minha agência Porto, aqui em Manaus, e o estúdio fica aqui dentro. E aqui, fazendo campanhas, a gente atende umas 5 contas de políticos, né, que são destaques aqui no Amazonas, a gente viu muito essa dificuldade, né, de humanizar esses perfis, de fazer esse marketing humanizado, por culpa dos profissionais, né, também por culpa dele também, né, de cada cliente, por uma construção, de um modo geral, que às vezes dificulta. E a gente fala de marketing humanizado e não é fácil, né, gente? Sabe? Porque se fosse fácil, as redes dos políticos, de um modo geral, estariam cheios de marketing humanizado e não está. Né? Se você reparar hoje, eu acho que a maioria dos políticos usa o quê? O jeito mais fácil de se comunicar, é a agenda. Fiz isso, assinei isso, aquilo. Então, realmente é muito difícil. E eu vou compartilhar um pouco de algumas estratégias que a gente tem adotado aqui para atender clientes, uma coisa que eu estou modelando a nível nacional. A gente estava batendo um papo antes, né, falando do mercado privado, tem muita coisa, eu estudei em São Paulo, na Universidade de Negócio, tem muita coisa do marketing de negócio que se aplica para o marketing político também, e também nos bastidores. Então, a minha ideia foi trazer muito essa experiência com base na nossa dor. A gente tentava gravar conteúdo humanizado com políticos, deve acontecer com vocês também. Ele não topava, o assessor que ficava lá perto também não topava. Então, para a gente, assim, era bem difícil construir. A gente foi criando algumas estratégias diferenciadas ali para que o negócio aconteça. Depois eu vou compartilhar com vocês ali algumas coisas muito malucas que aconteceram na eleição para a gente dar uma forçada nessa humanização, né, gente? Que ele realmente não tem como fugir. Eu vou começar a falar aqui dos pilares, depois eu me apresento melhor para vocês, mas dos pilares do marketing humanizado que a gente tem encontrado, que é a salvação realmente para o político ter ali uma visibilidade legal na internet. Depois eu vou mostrar alguns cases até que a gente já consegue fazer. Emoção que todo mundo já sabe, mas não é fácil de fazer, porque vocês concordam que o político não vai se emocionar numa coletiva, raramente, né? Muito menos dando entrevista para ninguém, muito menos gravando ali no gabinete dele com pressa, ou qualquer casa parlamentar, ou algum ambiente tensor, de modo geral, não tem.
Empatia, que é uma palavrinha, né, que parece batida, mas é difícil aplicar também. Se fosse fácil, estava todo mundo praticando empatia na internet e não está nas redes sociais, né? Ética, né? Manter a ética e as trends, né, gente? Porque não tem como fazer marketing humanizado sem entrar nas tendências da internet, senão você está fora ali do game. E aqui eu quero dizer para vocês que a nossa melhor TikTok aqui dos perfis de político, está inclusive na minha frente aqui. Deixa eu ver se eu mostro para vocês. Não vou mostrar, senão ela vai morrer de vergonha. A minha melhor TikTok tem 17 anos, é a minha sobrinha, tá, Marquinho? Ela que faz TikToks até do prefeito de Manaus, quando precisa, do deputado George Lins, dos políticos que a gente assessora, né? Ela com a nossa orientação, ela modela ali, né? Perfis, vai pegando inspirações, e é muito bom, viu, gente? Porque dá uma economia de editor, de copyright, de tudo. Já pega o vídeo, já monta ali com as imagens, já pega as trends, e tem 17 aninhos está estudando publicidade. Então, essa geração aí, para todas as contas, inclusive, né? Eu até brinco com ela, não posso, né, encher ela de carga de trabalho, então deixa ela um pouco à vontade para pesquisar a tendência e aplicar nas redes que a gente precisa. Então, ela é nossa, como se fosse o nosso time de criatividade, né? Ela faz isso, e é engraçado que os mais velhos, Marquinhos, falam assim: você que é jovem, qual é aquela trend que a sua tia pediu, que eu olho também, né? Então, eles vão lá com ela, que eu digo os mais velhos, de 30 anos já, tá, viu, gente? De 25, 30 anos. Ela está noutra geração. Uma dica que eu vou dar no final para vocês, hein? Tem alguém aí de 17 anos, um sobrinho, um filho, pega ele para a rede, viu? Ele vai saber editar, escolher conteúdo, vai te ajudar muito na tua rede. Eu me surpreendi com essa experiência dela e do meu outro sobrinho de 14 anos, como eles são realmente, já para essa seara de conteúdo, muito melhores que social media, que são mais velhos, né? Aqui a gente tem que lembrar das pesquisas, né? O público online, ele ama os políticos nas redes. Quem viu recentes pesquisas aí, gente? Apenas 5%, isso aqui é da News, né, que vocês conhecem, né, uma empresa de monitoramento, 5,9% dos entrevistados disseram que seguem políticos nas redes sociais e 51% afirmaram que não seguem nenhum político. Olha que dado interessante, gente. Depois eu posso mandar para vocês aqui a apresentação toda. 75% disseram que não confiam nos políticos que utilizam rede social. Ainda tem que postar, ainda tem o lance de levar a confiança, que a maioria não confia, né? E por que as redes sociais de um político parecem chatas? Vocês já viram de um modo geral, gente? Eu acompanho rede social, né, de um modo geral, de todos os governadores, eu faço essa experiência, e eu acompanho de todos os prefeitos, para a gente modelar, pegar a experiência, ver o que eles estão fazendo, né? Eu vejo um apagão muito grande no Norte e Nordeste, viu, Marquinhos? Olha aí, um campo grande de atuação, né, no marketing, um apagão mesmo, de ideias criativas, de inovação, de um jeito mais humanizado. A gente vê também um apagão lá no Sul, viu? A galera, não é todo mundo que faz esse marketing legal, divertido, que conecta as pessoas, né? E alguns locais do Nordeste é legal, né? Nas capitais, as prefeituras, do governo, e no Sul dá um show, né? A maioria dos políticos, de modo geral, de grande proporção, dá um show ali de modo geral mesmo. Aqui no Norte e Nordeste eu vejo um apagão muito grande. Por isso que eu vejo a rede do prefeito Davi aqui, que a gente, inclusive, tem uma colaboração, para mim, é melhor do Norte aqui, né? Em relação à inovação, novidade, ao estilo de vídeo mais moderno. A gente vê prefeitos ali mais longe. E o de Boa Vista também, viu, Marquinhos? A rede dele, né, é uma rede moderna, né? A gente não pode deixar de dizer que é uma rede... Elida, só para te avisar, porque eu sei que quando muda, você acaba não vendo a tela, mas a tela da apresentação, ela saiu daqui, tá? Tá, beleza. Aí, ok, voltou. Pronto, isso. Então, acho que Boa Vista e Manaus são redes bem modernas, bem legais, são políticos que conversam mais, então isso é bem, bem legal. Tem um campo de atuação muito grande, gente, do marketing humanizado, e eu quero dizer para vocês que eu aqui, para atender um projeto de marketing humanizado, eu treinei 5 jornalistas e publicitários, 5 ou 6, nenhum deles conseguia pegar um recorte da fala do político. Então, a gente tem essa dificuldade, quando a gente fala de marketing humanizado, também da mão de obra, né? Da mão de obra que opera a rede social do cliente mesmo, que vai trabalhar para a gente. No meu caso, sou dona de agência.
tem essa dificuldade muito grande, porque isso não foi falado na universidade, na faculdade, no jornalismo do dia a dia não é trabalhado. Então, quando eles vêm trabalhar num projeto para fazer assessoria de marketing, trabalhar num projeto de marketing digital para um político, é muito difícil ele conseguir fazer, o colega, né, fazer um recorte humanizado realmente. Aqui a gente criou uma escolinha mesmo que de marketing humanizado para entender até trilha sonora, viu, Marquinhos? Trilha sonora, Legal. emocionante. Eu baixo as trilhas do Adobe, ainda sou muito exigente, ainda posso fazer isso, tá? Eu ainda vou lá no Adobe, baixo as trilhas emocionantes, escolho o tipo de fonte de legenda para a gente conseguir fazer esse trabalho. Um dos motivos, realmente, esse lance da falta de autenticidade, porque a rede fica chata. O político não é autêntico porque ele não é mostrado, ou porque o assessor não consegue fazer com que ele mostre, ou porque ele não gosta, ou porque ele já está de saco cheio também, né? O político com mandato, vocês conhecem, né, gente? Já está de saco cheio, não quer mais gravar vídeo, não quer mais ser humano, não dá mais aquele bom dia no café da manhã, né? E quem está começando tem dificuldade de encontrar a sua melhor autenticidade. Então, às vezes, é muito inseguro, né, para conseguir fazer esse marketing humanizado. Essa falta de engajamento e conexão, esse engajamento aí é ele conseguir engajar o seguidor. E aí, galera, comenta aqui. Então, o conteúdo, de modo geral, dele não faz esse engajamento, nem essa conexão, não gera o CTA ali, né, que a galera de venda usa muito, ou quem opera uma rede social de marketing político também tem que fazer CTA, também tem que fazer. E aí, gostou? Comenta aqui. Isso aí também é um fator que deixa a rede do político muito chata, porque para que eu vou interagir se eu não sou induzida, né? Nosso professor Marquinhos aí, né, de neuromarketing, sabe disso, né? O seguidor, né, e o consumidor precisa ser induzido a tomar uma ação. Sem isso, ele não age. Conteúdo repetitivo. A maioria dos conteúdos que a gente vê, gente, em projetos de marketing político, de modo geral, são focados em agenda. Se vocês repararem, um deputado que tem mandato, o assessor dele ou ele posta todo o tempo a agenda, assinando papel, na Assembleia, na tribuna. Então, começa a ficar uma agenda repetitiva. Se for um vereador, a mesma coisa. O vereador começa a colocar lá na tribuna, ele assinando indicação, ele assinando projeto de lei, ele participando das votações, todo o tempo de terno. Então, é uma rede repetitiva, tanto de conteúdo como visual. E essa falta de conexão emocional, porque é muito difícil. De um modo geral, essa figura do político, quem está operando ali por trás do marketing político, conseguir fazer essa conexão emocional. Eu, nas minhas ideias malucas aqui, Marquinho, tenho uma explicação aqui para o norte, eu acho, talvez também, eu acho que do Brasil. Quando houve essa questão do marketing digital, eu era até assessora de imprensa, viu, Marquinhos? Quando eu estava no Orkut, passou para o Facebook. Eu era assessora de imprensa, a minha escola, na época, né, fui formada em jornalismo, e com vocês que acompanham a grade de jornalismo, ele treina o profissional para ser repórter, para ser assessor de imprensa, antes do marketing digital, né? Então, imagina que as redes sociais, de modo geral, que o político foi obrigado a migrar, ele é operado por pessoas que não foram formados para ser estratégicos. Então, é alguém que está acostumado a noticiar, foi formado a noticiar, né? Tem a cultura de noticiar. Então, é muito difícil realmente essa conexão emocional. Eu estou criar essa conexão emocional. Eu estou testando aqui em Manaus, nas contas de político, além dessa estratégia de trazer o time Team, né, bem mais jovem, a galera de publicidade, não mais jornalista, por conta da falta de experiência, né, do mercado aqui, de criar esse lance da conexão emocional mesmo. Depois vocês podem compartilhar como é que é esse mercado aí, né, em cada local que vocês moram. Porque a gente tem que lembrar que, de um modo geral, tirando os políticos que estão começando, mas esses, inclusive, na eleição não vão ter tempo também, não é ele que opera a rede social dele. E depois de um tempo ele deixa, né, acaba deixando na mão de alguém. Então, esse alguém tem que realmente ir atrás para conseguir garantir esse conteúdo humanizado e gerar essa conexão. Vamos lá. Qual tipo de conteúdo que as pessoas mais gostam de um político, né? Isso tem diversas pesquisas que mostram isso, e isso aqui eu posso mostrar para vocês, inclusive, né, em todos os resultados, né, de rede social que a gente operou na última campanha. A gente atuou mais de 12 campanhas, eu fui fazer campanha até em Passo Fundo, viu, Marquinhos, lá no Rio Grande do Sul. Olha que legal. A gente fez um projeto aqui de fazer esse lance do marketing digital, e eu escolhi alguns locais para ir. No Rio Grande do Sul, para mim, era diferente, eu estou no norte, né? E eu fui. E a gente consegue modelar com base em estatística mesmo, das redes sociais, né? De Instagram, Facebook, YouTube que a gente usa. Então, não tem para onde fugir, gente. Nós sabemos que as atividades cotidianas, o café da manhã ali, a rosa para a esposa,
o bom dia, a caminhada, eles realmente é o que mais engajam nas redes sociais, que a pessoa é uma pessoa normal. É espelhamento isso, né? Em neurociência, a pessoa se vê ali Sim. como uma pessoa normal. Né? As ações políticas também é legal, porque as pessoas, né, tá seguindo política, ela quer ver o que ele está fazendo, está lutando pelas pessoas, isso, aquilo, de uma forma que não seja oficiosa. As pessoas gostam também, porque entra ali o engajamento, a galera vai lá, é isso aí, vamos lá, parabéns, então a militância entra também, então dá aquele boom ali, acaba gerando essa bolha de pessoas que estão curtindo. Compartilhamento de histórias inspiradoras, que é a coisa mais rara de acontecer, de um modo geral, o político ou quem está nessa seara compartilha poucas histórias, né, gente? De vida, inclusive, dele, e histórias inspiradoras. Quem faz isso se dá muito bem. A gente tem recentemente aqui, vocês acompanharam a história da nossa capivara filó? Quem bombou aí? Joana Dark, né? Deputada aqui do Amazonas, foi até no podcast ali, né? Que tem muita audiência na internet. E ela, não estou desmerecendo a capivara, nem que não é uma história inspiradora, mas é uma história dele, né, gente? História, né? Rendeu pra caramba. E ser um ser humano normal. Quanto mais normal, a gente brinca aqui na nosso time de mídia, que eles gastam muito tempo fazendo carrossel. Sabe aqueles carrossel ali, né? De projetos de lei, e aí o carrossel dá 300 curtidas. Aí pega uma foto dele lá no interior com a voadeira, como a gente chama aqui, dá 1.000 curtidas. Está perdendo tempo fazendo carrossel, né? Enquanto realmente as pessoas querem ver ali o Pudim como ser humano normal. Todos esses itens que eu mandei, que eu estou mostrando para vocês aqui, todos eles batem com a nossa estatística. Então, realmente é o conteúdo mais visto, mais engajado, mais compartilhado, inclusive no direct. Então, de repente, se a gente conseguir, né, quem está operando o marketing político, ser estratégico nisso, colocar como a gente chama território de conteúdo, faz muita diferença isso, né? Conseguir colocar, e é um desafio. Toda hora tem que estar alguém dando um alerta ali com o sirene, e o perfil está travado, o perfil está chato, o perfil está muito sisudo, como a gente fala aqui. Melhor mídia para me humanizar, quem é político aí, né? E para quem assessora, né? Qual é essa melhor mídia para me humanizar? Inclusive aqui nessa região que a gente ainda tem dificuldade com a internet, não tem para onde fugir, gente. O melhor conteúdo para humanizar qualquer pessoa, de um modo geral, realmente são os vídeos. E aí a gente esbarra no quê? Na vontade da pessoa querer fazer vídeo, no desbloqueio da pessoa fazer vídeo, no problema com a autoimagem, né? Seres humanos, nós sabemos que nós temos muita dificuldade de nos aceitar como imagem. Imagina o político é uma pessoa, né? Ou o candidato a política é uma pessoa, também tem muita dificuldade com a autoimagem. Eu estava conversando com uma vereadora do interior do Pará, Marquinho, e todos vocês, e ela já tem quase 50 anos, ela deve ser vice-prefeita, estão construindo ali, né, estão fazendo a construção para ela ser candidata a vice-prefeita, e ela falou assim, olha, eu não gosto de gravar vídeo porque eu não gosto da minha voz. A voz dela é um pouco realmente infantil, né, aquela voz que não foi trabalhada, tem uma voz mais aguda. Aí eu falei para ela assim, você tem quantos anos? Ela, 50. Eu falei, então, a tua voz não vai mais mudar, não. A tua voz realmente ela é aguda. O que você tem que fazer? Trabalhar na sua voz, né? Para ela realmente ter mais um pouco mais de força, para você passar essa credibilidade. E eu brinquei com ela. Pergunta para mim se eu votaria hoje para você ser vice-prefeito ou prefeita. Não, porque você não tem essa imagem de poder que eu espero que você tenha, ou qualquer pessoa tenha. Aí bom, a gente está montando um modelo de consultoria para ela, que no caso dela é muito mais bloqueio realmente de imagem, de postura, bloqueios de pessoa, sabe, daquele empoderamento do que a questão política. E nesse dia, ela ia fazer um discurso na Câmara, e aí ela falou assim, é dia da mulher, eu não quero falar, porque quando eu falo eu sou atacada, que agora eu estou do lado do prefeito, e aqui a galera é muito baixo nível, começa a me atacar minha honra e tal. Eu falei, cara, aproveita que é dia da mulher e fala exatamente o discurso ao contrário. Fala aí, ô mulherada, vamos parar de falar mal das mulheres, você que homem tem que respeitar, eu quero ser respeitada. E aí depois o marido dela mandou um WhatsApp e falou assim, realmente a gente precisa fechar essa consultoria. Ela falou igual uma leoa. Falou com força. Então, eu percebo até, né, tanto dos políticos como dos candidatos, muito mais desbloqueio pessoal para gravar vídeo, coragem, do que qualquer outro tipo de falta de informação ou alguma outra coisa, né? E nas pessoas que a gente tem assessorado aqui, a gente tem feito esse desbloqueio. Eu tive a oportunidade de fazer muita formação em desenvolvimento pessoal no ano passado, então a gente já está aplicando isso e dá super certo, né? Ajudar ele a tirar esse medo realmente de aparecer no vídeo.
E eu queria contar para vocês, compartilhar, né, Marquinho? Não paro de falar de podcast, né, Marquinho? A Hélida está virando a mestra do podcast para político agora, viu? Agora Sou... vai começar a aula da Hélida, na verdade, para todo mundo entender Começou. o case dela de sucesso. Olha, eu brinco que eu sou a rainha do podcast aqui, gente. Eu vou contar para vocês essa história, da onde surgiu essa questão do podcast. Inclusive, eu estou aqui nesse estúdio. Eu voltei de São Paulo, já tinha essa sala de reunião aqui, e eu estava indo muito em estúdio por aí que era muito derrubado, sabe? Eu fui num que tinha que entrar tinha que passar por uma parede, Marquinho, assim que só cabia uma pessoa que fosse bem magrinha, viu? Era no fundo da casa, pisava na lama, nas baratas, nos ratos, era lá no fundo, era muito difícil o acesso. Depois eu fui em outro podcast que era meio zoado, colocava 5 pessoas dentro ali, aí falava, Marquinhos, fala aí, Juliano, fala aí o que você faz. Eu falei, esse pessoal tudo sem estratégia, né? Então eu acabei montando aqui um estúdio estratégico e o nosso Instagram já bateu mais de 1 milhão de views. Quando eu vou no shopping, as vendedoras falam, você é a garota do podcast. Eu virei a garota do podcast porque eu faço marketing aqui do estúdio. E o nosso brand é tão grande que nós fechamos o podcast da Prefeitura de Manaus, é gravado aqui no Estúdio Inspiração, em Manaus, viu? A gente convenceu. Eu fiquei, Marquinhos, igual uma criança para o secretário. Deixa eu gravar podcast, por favor, quero fazer em nome de inovadora, por favor, deixa, ele faz, né? E a gente modela realmente o perfil de podcast humanizado, né, para que as pessoas. E aí não pode ser secretário, né? Porque é verba de publicidade, mas vem o time técnico, vem falar do que estão fazendo da prefeitura, a parte de trabalho mesmo, né? Sem entrar na seara política, e a gente já entrega editadinho, bonitinho, com trilha, com legenda, com thumb de YouTube, e às vezes deu BO, a gente mesmo posta no YouTube. Então a gente já entrega um material completo, focado na fala. E o que eu percebi aqui, gente? O que eu trouxe esse lance do podcast? Como eu comentei com vocês, eu fiquei em São Paulo um ano e eu acompanhei uma grande mentora de negócios, que é a Tânia Zambon, e eu, para fazer o marketing dela, Marquinhos, eu tive que estudar a concorrência. Paulo Vieira, Wender Carvalho, Joel J. Eu estudei os grandes mentores de negócio. E para fazer o marketing dela, eu fiquei pensando, cara, o que esse pessoal tem, o que eles fazem, por que eles conquistam tantos seguidores e depois, por trás, o tráfego pago vai lá e vende milhões? Propósito. O conteúdo que engaja seguidor na rede social é a fala. É a fala, é a motivação. Não é o produto de venda. Então, mesmo a Tânia Zambon, que é uma grande mentora de negócio e desenvolvimento pessoal, a rede social dela, quando eu comecei a fazer, eu fiz, vou copiar o que os milionários já fazem. Bilionários, né? O Anthony Robbins também faz isso, focado na fala. Só que a fala não pode ser uma fala seca. Tem uma trilha musical emocionante, né? Tem umas transiçõezinhas ali de impacto, zoom, volta. Então, foi esse trabalho de modelagem que eu fiz, Marquinhos, que eu estou aplicando com os políticos desde a eleição, que tem dado muito certo. E por que é legal a estratégia do podcast? Vou voltar aqui para a nossa apresentação. Cadê aqui? Podcast é conexão imediata. E o que eu reparava, Marquinho? Todo mundo que vinha gravar podcast era a mídia mais vista da rede social dele, do Instagram. Já veio aqui, já gravou aqui quase 10 vereadores, tem alguns que gravam com a gente, e aí eu olhava a rede social dele lá, adivinha, o recorte de podcast era o mais visto. Se o cara tem 1.000 de visualizações, o recorte tinha 10 mil. Então, realmente, o podcast eu brinco que virou case de sucesso. Qualquer pessoa que vem aqui, eu gravo o vídeo e falo, olha, eu te desafio, esse recorte que nós vamos escolher vai ser o teu vídeo mais visto na tua rede social. E eu separei alguns cases aqui para vocês, depois eu vou dar as estratégias. Eu vou dar... vocês estão vendo a minha tela, né? Estão vendo a minha tela aqui? Sim, tudo bem. Tá, tudo bem, né? O François, o vereador aqui de Manaus, e ele tem, né? Ele faz de rede social, coloca vídeo e tal. E aí eu fui olhar a audiência dele, né? Antes de ele vir aqui, olha só a audiência dele. 5 mil, 3 mil, ele não faz tráfego pago, tá, gente? Isso aí ele falou para mim na época. 5 mil, 4 mil, é a maior audiência dele. Aí ele veio gravar o podcast, direcionado pela gente, tudo mais, né? Com o conteúdo que ele ia fazer, focado na história de vida dele, no propósito. Aí adivinha, olha aqui a quantidade de visualizações dele, 10.600 de visualização do vídeo do recorte do podcast. Vocês conseguem ouvir? Ele está baixo, Hélida. Está baixo? Deixa eu ver aqui.
posso mandar os links para vocês. Então, assim, o foco é a fala focada realmente o foco é a fala focada no propósito dele. E ele fala sobre política, e ele vem uma vez por mês, grava aqui com a gente o podcast, e é legal, viu? Dá para pagar com a SEAP, fica tudo certinho, produção de vídeo, e ele fica feliz. Um outro vereador que se surpreendeu também com a gente aqui foi esse vereador aqui, o João Carlos, que ele também veio, a assessoria dele foi impactada pelo nosso tráfego pago de podcast, e o podcast dele, falando também de Zona Franca, é o vídeo mais visto da rede dele. Como fica baixo, eu acho que não consegue ouvir. Então, eu fui trazendo as pessoas aqui, Marquinho, percebendo que toda vez que a gente entrava com recorte, com a fala humanizada, era o vídeo mais visto da rede da pessoa. Então, comprovadamente, a gente pode o quê? Entender que a audiência dele quer isso. Por que os mentores de negócio fazem tanto sucesso, mentores de desenvolvimento pessoal? Porque eles mexem com a emoção das pessoas. E por que o político não pode mexer com a emoção? Mas uma emoção baseada em experiências pessoais, inclusive. Eu não sei, Marquinhos, se você recebe muito candidato a assessorar, porque o Marquinho, né? Marquinhos tem que escolher, né, Marquinhos? Essas ofertas que chegam para ele, né? Marquinhos pega, não, esse aqui eu não quero, esse aqui, né? Os candidatos a serem assessorados pelo Marquinho, e aqui eles falam muito sobre isso. Poxa, eu queria falar melhor, me ajuda a falar melhor? Sabe o que eu tenho feito, Marquinhos? Eu falei, você usa iPhone ou você usa Android? Baixa o Kindle, aquele lá, app de livro, vai ler um livro sobre... Vou baixar uns livros para você aqui sobre desenvolvimento pessoal, sobre pessoas, sobre emoção, sobre gatilhos emocionais, para você acrescentar coisas novas no seu discurso. Porque só falar de política, só falar de trabalho, você não vai convencer ninguém. Então, você tem que incluir novas palavras no seu vocabulário. Eu falei, todos que eu falei aqui, super aceitaram. Só teve um que ficou meio chateado com a minha abordagem. Né? Me achou meio metida, não gostou da minha intromissão, mandando ele ler. Aos 50 anos, aos 60 anos, tem que voltar a ler, né? Para poder você ter palavras novas no seu discurso político de um modo geral. Então, eu incentivo vocês, né? É claro que, né, aqui a estrutura do nosso estúdio é um estúdio de podcast profissional. Cresceu tanto, Marquinho, que eu percebi que os políticos, os médicos, as pessoas muito com a agenda muito lotada, elas não têm tempo de vir aqui. E aí eu montei um estúdio na externa, meu bebezinho. Eu montei uma estrutura móvel de podcast, e aí semana que vem a gente vai começar a rodar. Que legal. O nosso amigo do Sangue Bom é uma pessoa fantástica, tá? Ele é de Belém e ele tem um material que ele trabalha, que eu acho muito legal também, que não é um podcast, né, o dele. O dele realmente ele visita alguns lugares, ele fala com as pessoas na rua, ele tem também, lógico, o material dele de podcast, ele levantou a mão ali, acho que ele quer fazer uma pergunta. Não é isso, mano? Na verdade, uma boa noite para todos e todas, obviamente, mas aqui no Pará, em especial, nós temos 144 municípios. E tu me falas da questão desse linguajar, né? Então, imagina, aí o Marquinhos sabe, que nós fizemos uma campanha lá em Bragança com um cidadão chamado Raimundão. Tá escutando? Lembrou, Rio, né? Então, o Raimundão não tinha como mudar a fala do Raimundão. Nossa! Então, o cara era bruto. Cara bruto. E aí não tem tempo. Mas, por outro lado, nós, enquanto marketólogos ou algo parecido, como nós nos acharmos diante dessas pessoas, nós temos que nos adaptar a eles, porque o processo é muito curto para que a gente consiga avançar. E eu tive o prazer enorme de nós, Marquinhos, fazermos a campanha do Raimundão, e ele sempre dizendo, eu sou corno. E levou até o final. Então a campanha foi Raimundão corno. Quando foi? Até o final. Ganhamos ele dizendo. Era mais ou menos assim, Raimundão corno. E ele levou até o final, nós ganhamos, e no último dia apareceu o senador aqui em Belém, detonando ele na véspera, ao final da campanha, e ele, num ambiente todo
disse: eu quero que todos cantem, para ele saber que ele está me acusando que eu sou corno, né? Então bora cantar todo mundo, Raimundão corno. Então, aonde eu quero chegar? É nessa beleza. É isso aí, Nessa... valorizar o potencial mesmo, né, de cada um. É, é. Essa campanha Porque que o Inácio não está tem como falando, mudar. Imagine se nós tivéssemos trazer um fonoaudiólogo. O Marquinhos me passou: Inácio, cuida da fala, vê o que ele fala e tal. E na hora não tem jeito, o Raimundão tinha que soltar o que ele falava do jeito dele. Então, parabéns aí. Eu estou muito alegre de ver o Marcos, ver a turma toda aqui. E isso aí é uma sacada belíssima, né? Porra, é para quem gosta mesmo, né, cara? show. Eu transformei. Na verdade, eu fiz da live comum, uma matéria de rua, de dia a dia. Então, seja com o governador, seja com o prefeito, seja com quem for, a gente transforma em matéria. E nós fomos chamados agora e ficamos entre os 40 melhores daqui do estado do Pará e o primeiro nas redes sociais. Agora imagina, com o celular na mão, né, Marcos? E o microfone, somente. Show. Show, Inácio. É isso, Obrigado. vamos lá. Eu acho que todo mundo, um dia que Obrigado já também. tem experiência em campanha política, já pegou um Raimundão corno, né? Então, eu peguei um aqui, mas não era corno, não. Era um cara truculento, assim. Todo mundo dizia que ele era Mas ele truculento. dizia que ele era... Não, esse aí era o contrário. As pessoas diziam que era truculento. E eu ficava 5 minutos com esse cliente na época e só fazia rir, ele era engraçado. Eu coloquei a campanha dele, todo ele dançando, Marquinho, forró, dançando, e o pessoal foi vendo, nossa, ele é divertido. Então foi uma desconstrução, realmente. É porque ele tem um jeito meio coronelzão de barranco, sabe? Aquele do interior. Uhum. Então, a gente conseguiu pegar o lado cômico dele e acho que é o desafio mesmo, a gente encontrar o jeito de humanizar. O jeito desse aí foi ser ele mesmo, né? Não pode ser um fantoche, né? Não pode ser mentira. E eu vou contar para vocês aqui vou voltar aqui compartilhar algumas coisas que eu tenho feito aqui que tem dado muito certo, né, de estratégia realmente da questão de marketing humanizado e também das coisas que a gente tem aplicado aqui nos nossos clientes, ó. Estratégias que vão facilitar a sua vida, né? Para quem aí está fazendo a rede social, para quem é o político direto, né? Separar um dia para cobrir rotina pessoal e ter takes humanos. Marquinho, é muito difícil fazer rede social para a equipe que acompanha a política, já reparou? É muito difícil, eles não conseguem pegar um take da pessoa, né? Sendo rotina pessoal, porque já pega ele vestido de paletó, gravata, não consegue, a dificuldade. Aqui a gente tem conseguido isso. Olha, na quinta-feira é o dia de pegar ele em casa, se arrumando. Então, a gente tem separado realmente isso, o dia da agenda, e que tem facilitado a gente conseguir esse material aí, ou cobrir, ou pedir para ele, ei, manda aí a foto tomando café, que hoje é dia da agenda pessoal. Então, a gente faz essa separação. Grave vídeos fora de ambiente tenso. Gente, isso é um outro case nosso aqui, né, de um político que a gente começou a modelar, né, a gente foi contratado para focar nesse lance do marketing humanizado, e a gente percebeu que, quando ele dava entrevista, o jornalista, ele era tenso, mal-humorado, não curtia da entrevista. A cara dele mudava completamente. Para a equipe, também ele não curtia da entrevista, gente. Ele dava aquela entrevista, tipo, oi, estamos aqui, blá, 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 chato, né, todo mal-humorado. A única performance que ele ia bem era no palco, porque no palco é longe das pessoas, está com os assessores ali atrás. Então, a gente começou a levar gravador para mesa de áudio. Então, qualquer lugar que ele ia, pegava só o palco. E criava ambientes, né? Criamos um podcast para ele, tipo na casa dele, para ele falar de vida, propósito e tal. E a gente percebeu que esse clima tenso, né, que todo político enfrenta, ou um candidato, de ter jornalistas, de ter equipe, de ter pessoas ali que pode, né, de repente, até um tiro, né, dependendo de onde está, dificulta muito, né, ele conseguir aparecer bem de forma, né, sendo ele normal. Então, é legal quem tá nesse lance do marketing humanizado, trabalhando ali nos bastidores, tirar ele de ambiente tenso realmente para gravar. Não vai conseguir gravar um vídeo dele com empatia no corredor ali, né, de uma sede legislativa, porque o cara está tenso. Então, a gente percebeu também que criando esses ambientes fora da tensão, fazendo essa análise de linguagem corporal, inclusive dos clientes nossos, a gente conseguia produtos melhores de vídeo, fotos melhores também. Então, ó, dica importante, gravar vídeo, tirar o cara do clima tenso do evento, gravar com mais calma depois, porque o sorriso dele vai ser, inclusive, melhor, vai ser mais agradável. E para quem é político, vai funcionar com você também, né?
esse controle do uso de paletós e roupas formais na rede. Acontece às vezes com a gente também, viu? A gente está assessorando aqui, faz o marketing digital de algum deputado estadual ou federal, quando a gente vê, gente, tem 10 posts de paletó, porque é a rotina dele. Então a gente vai lá, arquiva tudo, sobe novas fotos dele. Então, esse lance não é nem o uso de paletó, né, da pessoa usar, é a gente apresentar na rede social. Porque, de um modo geral, o político já tem um jeito de se vestir e ele não vai mudar. Então, esse controle está na mão de quem está operando a rede. Se você olhar lá no feed, você vai ver, deve ter 50 fotos só de paletó e roupas formais, e isso, em determinadas regiões, acaba afastando, né, dá aquele olhar de autoridade, uma pessoa que fica o quê? Distante de mim. Afinal, eu não vivo, né, de paletó e gravata, então é uma pessoa que cria ali uma desconexão. Isso aí é que ele influencia no espelhamento, que a neurociência tanto fala, da pessoa se identificar com a outra pessoa. Grave uma vez por mês um podcast, gente, é fantástico. Todo mundo que trabalha com marketing político precisa ter essa experiência de o político gravar um podcast ou proporcionar para que ele grave, né? Um ambiente ali sem clima tensor, um ambiente controlado, para ele falar de vida. Pô, como é que tá a campanha? Tá corrida, tá assim, tá assado. Eu estou muito feliz, eu adoro ver as pessoas, porque são conteúdos que ele não vai falar numa entrevista. Coloca ele lá na TV Roraima com aquela luz branca, com a jornalista na mão ali, né, o Marquinhos? Cheia de perguntas que podem deixar ele tenso, ele não vai falar. Numa rádio, luz branca. Então, inclusive, o meu estúdio tem luz amarela aqui de propósito, para deixar um clima mais intimista, para ele perder esse clima tensor. Então, muito legal um podcast, porque é uma mídia de conexão, uma mídia mais humanizada, que ele vai abrir o coração, e a gente que é bom em roteiro vai incentivar que ele abra o coração, fala da família. É como se fosse uma entrevista de amante mais rotineira, né, Marquinhos? A pessoa vai falar da vida o tempo todo. Sim. O Sérgio Oliveira levantou a mão ali para fazer uma pergunta, Hélida. Pode falar, Sérgio. Sérgio. Liberar o teu áudio aí, Sérgio. Agora. Tudo bom? Desculpa, Marquinhos, tudo bem? Olá, Hélida, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Você tem conseguido facilmente humanizar as redes dos políticos? Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Para mim, a coisa mais difícil do mundo é humanizar um político, né? Principalmente se ele já é um político com alguma legislatura, com algum mandato, porque normalmente os políticos acham que sabem como é que eles chegam, entendeu, ao sucesso, né? Então, porque é uma das coisas mais difíceis do mundo. Eu só encontrei um político que eu consegui fazer isso. De fato, que eu dei como exemplo ontem, até você bateu palma na hora que eu botei o vídeo do Furlan correndo sem camisa e etc. Isso é uma prova bem clara da questão da humanização, trazer a pessoa para um universo diferente, entendeu? Desse universo político. Eu, particularmente, só encontrei até hoje o Furlan, que, aliás, é um cara que tem um exemplo como é de Instagram absurdamente humanizado, né? Ele tem alcances absurdos numa cidade de Macapá, como prefeito da cidade de Macapá. Por exemplo, ele tem Reels de visualização com 140 mil visualizações. Isso para uma cidade que tem 200 mil, entendeu? 250 mil, 240 mil eleitores, isso é uma visualização absurda dentro do universo, né? E tem o Randolph. O Randolph, por exemplo, é um político que eu tive muita dificuldade de humanizar a rede dele, porque é um cara que exatamente cumpre aquilo que você disse. Está o tempo todo de paletó e gravata, entendeu? Está o tempo todo falando sobre política, pelas próprias funções dele, entendeu? Chega exausto, é um cara que é um workaholic, então ele trabalha até 1h da manhã, então a dificuldade dele de querer fazer uma coisa diferente daquele panteão a qual ele já trabalha, a qual ele já labuta no dia a dia, entendeu? Faz com que a pessoa tenha restrição em querer fazer essas coisas mais caseiras, essas coisas mais habituais e necessárias. Quero dizer uma coisa, volto a frisar o que a Aida disse, isso é necessário para que você tenha expansão na sua rede. Se você não tiver, você não vai ter esse engajamento necessário que a gente tanto busca para uma rede de um político.
Então, é essa a minha pergunta. Você tem conseguido uma... Porque de 10, eu acho que eu consegui. De 10, não, de 15, eu consegui um. Eu já comecei falando que é muito difícil, né? Difícil porque parte de quem opera a rede, parte do político, né? Não é uma coisa fácil de fazer, não. A gente sempre liga o alerta quando a rede está muito pesada. E aproveitar, uma das dicas que eu ia dar em seguida é aproveitar quando o conteúdo é bom. Lembra que eu falei que eu trouxe muita coisa dos mentores de negócios milionários para a política? Uma delas é as frases. Por que os políticos não usam frases? Tem colegas nossos que pegam frases de ex-presidentes americanos e colocam no perfil do cliente. O político não tem frase própria? Tem frase própria. Eu fiz essa brincadeira também com o governador aqui, o vice-governador Marquinho aqui do Amazonas. Eu perguntei para ele, tinha uma frase de um ex-presidente americano. Eu falei, o senhor é fã dele? Né? Ele falou assim, não sei nem quem é. Ele brincou assim. Eu falei, então, isso aqui tem que ser frase sua. Por que em perfil de político não tem frase? Então, quando o político fala o político fala num vídeo, um texto legal, o que a gente faz aqui? Pega a frase e depois vira post. Então, a gente aproveita quando o conteúdo é muito legal, aproveita realmente todas as infinidades de conteúdo que isso pode gerar. Pega um recorte, vira um TikTok, né? E é um desafio. Eu sigo também, Sérgio, não sei se alguém segue, eu gosto muito do Instagram do Tarcísio, do governador de São Paulo. Pego muita inspiração dele. Eu não esqueço de um vídeo do Tarcísio que foi de volta às aulas, que eu até mostrei aqui para a minha equipe, falei, olha que vídeo. Aí tem o Tarcísio, que é muito bom de fala, né, gente? E tem a equipe dele também, que faz umas edições muito legais. Era uma volta à aula da rede pública, e ele começa, eu vou até mandar o vídeo para vocês. O áudio não está legal não, Marquinho, quando eu compartilho a tela, fica baixo? Teu áudio sumiu. Tá sem áudio, Marquinho. Eu acho que se for pelo YouTube, vai. Pelo YouTube? Não vou conseguir pelo YouTube. Mas nesse vídeo aqui, dá para mandar no chat. O Tarcísio, ele fala assim, ele está numa coletiva de imprensa, e aí ele fala assim, quem vai entrevistar vocês hoje sou eu. Quem lembra aqui do primeiro dia de aula? Ele fala assim mesmo, e aí começa a mostrar o dia de aula. Entende que ele falou um negócio legal, solto numa coletiva, o cara que estava com ele percebeu e fez edição em cima disso. Então, é a percepção, sim, de quem está com ele, é a fala do político. Aqui, né, a gente tem a experiência de pegar, né, de repente, uma fala de 1 hora e pegar, fazer 1 minuto. E aí é colagem, não tem. O cara não fala 1 minuto emocionante. A gente pega lá, viu, Sérgio, um vídeo de 1 hora, coloca uma trilha épica emocionante e vai. É assim que a gente vai conseguindo dar esse papel humanizado. E a fala? Eu acho que a gente conseguiu mudar 2 redes sociais aqui muito, deu um up muito grande, focado nisso, na fala da pessoa, recontando a história, ele relembrando, porque o que a gente via? A equipe jovenzinha, né? A gente é jovenzinha, né, Marquinhos? A equipe lá, sim, da galera que cobre rede social do dia a dia do político, vai lá, faz o que? O factual, né? Ele entrando, ele saindo, ele dando oba-oba, dá tchau. O que eu percebi nessas redes? Quando a gente entrava com o discurso de fala, que é ele falando, por exemplo, por que eu quero reconstruir a cidade, aí é discurso de palco. O vídeo dele, por exemplo, tinha 10 mil visualizações da agenda, né? Do oba-oba da agenda. E o vídeo de fala tinha 50 mil visualizações. Então, comprovadamente, as pessoas querem ver a fala. Esses vídeos de agenda, que é o oficial, eu acho que vale também, viu, gente? Vale para o story, se precisar postar no feed, vale, não tem problema não. Mas não é o conteúdo que as pessoas se conectam, porque a audiência está dizendo isso. Uma fala dele mais impactante no mesmo evento, a mesma cobertura, dá uma audiência 10 vezes maior. Teve um vídeo do carnaval aqui que a gente fez, por exemplo, que a gente fez para o Davi, que teve o vídeo dele oficial, dele lançando o carnaval e tudo mais, e depois entrou um vídeo dele falando, olha, eu sou evangélico, né? Mas o prefeito Davi não é. Ele começa a falar, cara, depois eu marquei 80 mil de views, e o vídeo factual dele lá do dia a dia, lá do lançamento, 5, 6 mil. Então, comprovadamente, realmente, quando eu falo da fala, é a construção da edição. Não adianta pegar uma fala seca lá no corte que não vai. Vai ter que meter uma trilha legal, junção de trilha, escolher as falas direitinho. E é um desafio, Sérgio. Teve uma campanha que a gente fez no ano passado, responder a tua pergunta se eu tenho conseguido, né? Às vezes o político começa a dar não para a gente, né, Marquinhos? Não quero isso, não quero isso, não quero isso, não sei o que mais. O colega, os mais novos, começam a se bloquear.
Aí eles começam a não fazer, mas nem procurar nada fora da curva, e aconteceu isso. E toda vez que eu voltava, até a campanha do Átila Lins, a gente fez a do Átila e fez a do sobrinho dele, do George Lins. O Átila é o decano da Câmara, né? O deputado mais antigo, está com o 11º mandato de deputado federal. O Átila, ele foi legal com a gente, Marquinhos, ele deu a senha e eu brincava, eu só paro de postar essas coisas engraçadas se ele reclamar. Se ele não reclamar, eu vou postar ele dançando, meme, o meme do Bill, tudo que ele deixar. Ele só reclamou que eu coloquei ele dançando, que ele não gostou muito. O resto ele deixou. E quando eu começava a mandar para a militância no interior, o pessoal dizia, não tem coisa engraçada do sobrinho dele, igual tem do Átila? Tá vendo que as pessoas percebem? Aí a galera perguntou, não tem coisa engraçada? Aí eu fui lá com o estrategista que estava na rede dele e falei, o que está acontecendo? Não está rolando o conteúdo mais despojado? O cara é jovem, novo e tal. Ele, não, ele não deixa nada, cara. Tudo que eu mando para ele, bloqueia. Eu falei, cadê as imagens de bastidores? Ele falou assim, não, o cara mandou arquivar as imagens de bastidores, ele comendo, dormindo. Eu falei, cadê? Tá na HD? Dei para mão do outro social media e falei, pega as imagens de bastidores e monta aqui 5 TikTok para mim, com base nesses aqui. E eu falei, vai agora, posta. Se reclamar, pode dizer que foi a Hélida que postou, mandei assim mesmo. E aí ele perguntou, quem postou? Eu falei, a gente não conseguiu contato, não deu certo e tal, postou. E ele adorou. A gente desbloqueou ele ali, gente, postando. Porque às vezes ele está ali, né, alucinado ali na eleição, ele não para, que está conteúdo meio sisudo, meio chato. Então, às vezes, a gente, como estrategista, tem que apostar. Então, essa percepção de que está muito séria, muito sisuda, a gente sempre tem. A gente brinca que é um alerta de bombeiro aqui. Cara, tá um saco a rede, a gente mesmo não consegue ver. Vamos lá fazer. Então, é um desafio, né? Já respondi o Sérgio sobre isso. E uma das estratégias é criar essas agendas, né? Que eu estava falando no início. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. As falas de empatia, gente. Isso é muito importante. E isso também eu modelei em estatística, gente, de Instagram, de mentores de negócio. Vocês sabiam que o tipo no caso que eu assessorei a Tânia Zambon, o que mais dava seguidor para ela não eram os vídeos, eram as falas de empatia motivacionais. Um vídeo dava o quê? Views, audiência, mas o que dava seguidor, gente, eram as frases. Tinha frase que dava 5.000 seguidores para ela, porque é a visualização do Instagram. Se vocês repararem, a forma que o Instagram ele mostra o vídeo, a pessoa não tem a opção de clicar no perfil. A frase, sim, né? No tráfego, então, inclua frases de empatia e motivacionais realmente nas redes, de um modo geral. Às vezes é um bom dia, hoje é um dia de lutar, rende mais do que qualquer outra coisa. E a gente aqui, comprovadamente, pela audiência, pelo algoritmo, comprova que as falas de impacto de todos os assessorados que a gente tem, que são motivacionais, elas rendem mais do que qualquer projeto de lei, gente. Dependendo do projeto, mas de modo geral ele rende mais do que o projeto de lei. Outra dica que eu separei aqui é aquilo que eu falei para vocês lá no início, né? Ler livros sobre desenvolvimento pessoal e comunicação, porque realmente vai agregar um discurso de mais empatia, um discurso mais humanizado, que, de um modo geral, a política não proporciona, ou deveria proporcionar, mas é que ela não é inclusa nisso. Se vocês repararem nas redes sociais, o político ele não fala sobre isso. E ele lida com quem? É um público de pessoas, é como se fosse o cliente dele, né, gente? São as pessoas, eles não têm essa preocupação. Então, todo mundo que vem aqui político, quero aprender a falar melhor. Eu falei, vamos incluir os livros ali, né, para ler, de desenvolvimento pessoal, para você incluir no seu discurso. Eu, se pudesse, eu ia ler por você e falar por você, mas eu não posso, vai ter que sair da sua boca, né? Então, você vai ter que ler, vai ter que gravar o discurso. Nem que seja, a gente vai resumir ali, né? Mas é importante que ele tenha essa construção realmente. O outro, que eu já falei para vocês também, quando o conteúdo for bom, usem vários formatos. Às vezes, a pessoa fala uma frase espetacular, e isso se perde no meio do vídeo. Então, aqui na agência, quando o nosso cliente fala uma coisa muito boa, a gente transforma em story, transforma em vídeo, frase motivacional, vai para o YouTube, vira thumb, vai para o WhatsApp. Então, que eu vejo muitas vezes só publicar na internet e sumir. Então, a gente faz isso de usar em vários formatos para aproveitar realmente aquele momento bom, né? E é isso, né, gente? Eu dei 6 dicas básicas ali, né, que vão ajudar nessa construção aí do marketing humanizado. Aqui, realmente, eu tenho 10 projetos em andamento, a maioria focada em gestão pública mesmo, atendendo prefeituras, só que a Prefeitura de Manaus a gente tem 4, 5 grandes projetos. Atendo ainda o governo de Roraima, viu, Marquinho, ainda. Então, o estúdio é um dos meus projetos e eu vou dizer, é meu
filho xodó, gente. Se eu pudesse, passava o dia no estúdio. E surge um mercado incrível. As pessoas vêm aqui, olha, Élia, você dá mentoria para ensinar vídeo? Eu falei, eu dou. Quanto? Eu falei, 5 mil, você quer? A pessoa quer. Então, abre muitas possibilidades, porque eu percebo que as pessoas têm medo de gravar. Porque eu também tinha, né? Eu também tinha medo de gravar. Eu dominava o conteúdo, mas não gravava vídeo, né? Então, a gente ensinando as pessoas a elas se aceitarem na autoimagem, proporcionando para elas segurança e direcionamento estratégico no conteúdo, dá certo. E eu quero fazer, eu montei aqui, ó, fica a dica para vocês, eu quero fazer aqui um projeto de podcast na Assembleia, que é para falar só de bastidores. Eu procurei lá no chat, viu, Kátia? Procurei no chat, pedi um nome, e ele me deu um nome maravilhoso, né, de bastidores da política, uma coisa assim que a gente está bolando, que também é um podcast para quem? Para quem é deputado falar de um jeito mais leve. Por quê? Nos 3 deputados que a gente assessora, Marquinho, os vídeos de tribuna deles são os que menos rendem. As pessoas odeiam esse formato de discurso, brigando com as pessoas. Então, a forma mais humana de se comunicar, de falar qualquer coisa de política, não é na tribuna. Porque se a própria audiência recusa isso, é porque é o jeito muito autoritário que todo político, quando sobe na tribuna, tem. Me explica aí, Marquinho, que entidade é essa que sobe na tribuna, que o político encara ali, né, encarna e vira uma outra pessoa. Quando ele fala na rede social, ele é diferente. Marquinhos, consegui falar em 1 hora? Falei 40 Falou minutos. tudo, foi ótimo, deu para anotar um monte de coisa aqui, achei muito legal. Essa questão que a Hélida abriu aí para falar a respeito do parlamentar e do executivo é uma coisa muito diferente. O executivo é aquele cara mais polido, é aquele cara que tenta se manter mais equilibrado, ele tenta cuidar mais do que ele fala, evita entrar em discussões. E eu costumo dizer que o Bolsonaro, por ter muito tempo como parlamentar, quando ele entrou para ser presidente, para o executivo, ele virou executivo, mas ele tinha o espírito de parlamentar, então ele agia igualzinho o parlamentar, o parlamentar não saiu dele, entendeu? Ele entrou para ser executivo, mas o parlamentar não saiu dele. E é o que eu acho que vai acontecer com qualquer outro parlamentar quando vira executivo. Tanto que a maioria dos executivos eles dão certos quando eles não são parlamentares, né? E a gente tem o Fernando Henrique Cardoso e outros políticos que a gente viu que passou como presidente da República aí, que a própria Dilma, o próprio Lula, que eles não foram políticos parlamentares, eles já chegaram no cargo do executivo. E a gente vê que o parlamentar ele tem muito disso, ele grita, ele esbraveja, ele dá soco no outro, ele joga microfone, faz o escândalo, então é o jeito do parlamentar. E humanizar um parlamentar é muito complicado, realmente, você está de parabéns, viu, Hélida? Gente, a gente tem aí 5 minutos para fazer pergunta. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Ficou alguma coisa em dúvida aí? Alain, o Leonardo Lúlio, que está aí ligado, a Tatiana. Está a Willa com a gente também. A Willa, eu vou negociar com ela uma palestra. A Willa, ela é especialista em contabilidade eleitoral. Então, de nada adianta ganhar uma eleição e perder no dinheiro, entendeu? Então, não adianta ganhar uma eleição e perder na totalidade do dinheiro, da contabilidade. Aí o Willa, junto com o Alexandre, eles têm um escritório que presta serviço aí de contabilidade para vários políticos, partidos políticos, e é sempre bom a gente ouvir o lado da contabilidade. Contabilidade jurídico não pode nunca deixar de lado, tá? Não, então, não pode. Vai combinar com a Willa aí uma palestra dela para a nossa comunidade, tá bom? Vamos, gente, tamo junto, só chamar. Tamo junto, né? Pronto. Olha, eu acho que todo mundo entendeu tudo, viu, Hélida? Ninguém perguntou nada. O Juliano, tem alguma pergunta, Juliano? Sérgio Oliveira, levanta o Sérgio. Sérgio, libera o seu microfone. Já liberei aqui. Bom, deixa eu dizer uma coisa, Hélida. Primeiro que eu concordo em 100% disso daí. Costumo dizer isso normalmente para os políticos, tentar humanizar as redes da maneira que mais rápida possível, porque isso é um processo de transição. As redes começaram de uma forma, hoje as redes são de outra forma, né? Embora seja marketing de relacionamento, elas foram
tudo é marketing de relacionamento, elas foram adquirindo mais formas, e quando veio a câmera, né, a câmera, você poder falar diante da câmera, isso passou a ser uma obrigatoriedade, entendeu? Dentro das redes sociais. O político, né, que não quer falar com a câmera não vai a lugar nenhum no mundo de hoje. Isso é um primeiro observação, que é aquilo que a Hélida, inclusive, já colocou. Mas não basta só falar diante da câmera. Tem que falar com a câmera sem a atenção necessária que ela colocou, né? E com a empatia necessária. Ou seja, não pode ser na condição do político. Então, isso é um processo, por exemplo, para as pessoas que já estão na legislatura há muito tempo, né? Muito, muito, muito difícil. Ontem eu falei de uma coisa que eu achava que era fundamental para que a gente pudesse montar um arquétipo vencedor dentro de uma campanha. É que a pessoa tivesse humildade para aceitar, entendeu? Aquilo que são os novos tempos, as novas tecnologias, as novas formas de comunicação que existem, né? E quanto ao podcast, por exemplo, eu adoraria que o Randolph, que é um cara que tem uma oratória maravilhosa, pudesse fazer um podcast. Mas eu teria muito medo que o Raimundão fizesse um podcast. Entendeu? Ser editado, viu, Sérgio? Esse podcast político tem que gravar e editar, só soltar a versão ao vivo. Não pode ser ao vivo, não. Porque a campanha do Raimundão, não, nosso amigo aqui, o Sangue Bom, a campanha do Raimundão foi feita na minha voz, né, Marquinhos? Não, a campanha do Raimundão, o Inácio cuidava da mobilização de rua, andar com o Raimundão para o lado, e o Sérgio produzia os vídeos. Então, imagina, o Raimundão não falava nada, toda a campanha todinha foi gravada na voz do Sérgio. O Raimundão só aparecia nos vídeos acenando, dando abraço. Ele não tinha nem proposta, a pessoa chegava com ele, falava alguma coisa de proposta, ele falava, vai para lá, corno, tu quer proposta para quê? Então, só para complementar, só um instantinho, Hélida. Então, esse processo de transição, que é de pessoas que já estão em legislatura há muito tempo, tinha uma maneira muito mais formal de se comunicar no Facebook. Hoje, você precisa ter uma maneira bem mais informal. Inclusive, eu considero que o TikTok hoje é a mídia, para mim, de maior alcance, de maior relevância, inclusive na próxima eleição. E se você não tiver, entendeu, a desenvoltura necessária que o canal exige, né, a fluidez, a leveza necessária a qual a mídia, a rede social necessita, você vai ter um grande problema. Há uma discussão muito séria sobre isso, tá, Hélida? Sociólogo fica muito aborrecido com isso quando eles acham que a gente está banalizando as redes dos políticos, que político é também para falar coisa séria. Eu também acho que político seja também para falar coisa séria, mas você pode falar coisa séria de uma maneira acessível à população, às pessoas. O que você acha disso? Eu também acho, eu concordo. Viu você falando do TikTok ontem? Eu também acho que o TikTok vai ser cada vez mais, inclusive, a forma que as pessoas vão ver, até por uma questão mesmo da rapidez da informação, né? Comprovadamente, quando a gente acostuma a ver vídeos de 30 segundos, 15 segundos, nosso cérebro já rejeita isso, vídeo de 1 hora. Então, é uma tendência mesmo por conta da comunicação rápida. E não sei você, gente, eu adoro o político no TikTok. Eu adoro ver o Bolsonaro, Lula, todos eles ali no TikTok, que eles são um jeito, sabe, divertido de falar as coisas, de mostrar. Tem que ter a parte, sim, né, séria, porque senão pode virar também só o oba-oba, e aí usar as mídias necessárias. Mas eu acho realmente TikTok. Aqui no Norte, Sérgio, ainda não vi o TikTok pegar como força de mídia, o Instagram. Mas é meio ali, ó. Eu pego muita inspiração do TikTok para adaptar para o Instagram, para usar no Instagram mesmo, né? E viralizar ali no WhatsApp. Os políticos tradicionais, eles não caem nas trends aí, não. É uma trendzinha disfarçada do tradicionalismo, sabe? E os nossos clientes têm dificuldade de aceitar. A gente tem que mandar referência. Quando eu mando trend, ô Marquinhos, eu mando, olha aqui, o governador de São Paulo fez, o fulano fez, de Sergipe fez, tem que fazer também. Eles têm essa dificuldade de aceitar. Isso, percebo isso.
E vai ser realmente essa construção. Eu não falei dos candidatos, ô Marquinhos, a gente atende aqui uns 10 candidatos a vereador, que ou são vereadores que vão à reeleição, ou alguns já estão ali, né, tentando ali pegar o cargo de prefeito de interior do Amazonas, e eles gravam aqui, a gente faz essa mentoria com eles e orientação, e fica um podcast na rede deles, assim, despretensioso, sabe? Falando da cidade, falando da vida e tal. E eles estão bombando também no Instagram e no WhatsApp, que no interior usa muito o WhatsApp ainda, né? Mais do que o Instagram, gravando podcast. Um podcast despretensioso, viu? Que eles vêm gravar aqui. A maioria mora no interior, quando vem para Manaus, vem aqui no estúdio gravar com a gente. Já fazendo Muito essa bom. construção. Muito show, pessoal. Uma aula incrível. Vamos aplaudir a Hélida aí pela aula de hoje. Foi uma aula muito legal. Parabéns, Hélida. Aprendi muito com você. Tenho certeza que a turma aí também aprendeu bastante. Eu acho que vale a pena a gente... essa reunião da comunidade aqui é fantástica aqui, né? Segunda-feira, nós temos uma aula super especial com a Kátia Torres. A Kátia vai falar de inteligência artificial, então é hora da gente ficar atento, Sérgio, para ver se a gente, de repente, não vai ser mandado embora, entendeu? Do mercado de produção de vídeo, de criatividade. Se a Kátia não vai acabar com a nossa carreira, viu, Hélida? Então vamos ficar atento na segunda-feira. Dizem que esse pessoal que estuda igual a Kátia, né, tem uns scripts ali que o robô responde tudo. Ela vai ensinar, inclusive, como é que a gente deve conversar com a inteligência artificial, porque não é só usar, tem que saber usar a inteligência artificial, né? O Juliano levantou a mão também. Quer falar alguma coisa, Juliano? Eu quero perguntar aqui para a Hélida. Esses que vão a candidato, né, no ano que vem, que não são nem conhecidos, nem nada, você acha que já vale começar já a humanizar eles agora ou espera ele ser mais conhecido? O Marquinhos falou isso no início, né? Vale, eu acho que esse segundo semestre agora, cara, é posicionamento. E eu tenho visto que todo mundo que está começando realmente a se posicionar vai sair na frente, né, Marquinhos? Tem que ter esse posicionamento. As pessoas estão muito aí, ninguém sabe de onde veio da história, então quem começar agora, está muito na frente. O bom do marketing digital é isso, né? Você não fez nada a vida toda. Se tu começar agora e ser constante, de manhã, de tarde, de noite, pronto, você ganha o mundo. Tem que começar agora mesmo. Acho que esse segundo semestre aqui, eu pretendo, né, Marquinhos, nós assessorar muita gente já impactando eles nesse marketing. Eu tenho um vídeo de tráfego pago que eu impacto eles. Você que é candidato, você que pretende ser candidato, reeleição e tal, comece a fazer seu marketing. Eu tenho jogado aqui no tráfego pago, aí a galera vem aqui conhecer, eu apresento nossa mentoria, assessoramento de gravação de conteúdo para quem é candidato, ou pré-candidato. Pronto, show. Vale muito a pena. Hélida, só fazendo aí um network já, o Juliano, ele é um criador de landing pages para político, então ele trabalha muito nessa área. E ele atende muito Manaus também, viu, daqui de São Paulo, então quando precisar de algum trabalho, já tem um contato dele lá no grupo, lá para poder falar com ele. Gente, é isso. Segunda-feira nós temos a nossa aula com a Kátia, tá? Vai ser show. A Tatiana, espero também que ela participe também, o Alan, enfim, toda a tropa. Hoje não entrou, tem muita gente no grupo, mas metade do povo não entrou também. Mas na segunda-feira a gente tem essa aula com a Kátia, às 20h, tá? Horário de Brasília, tá bom? Valeu, pessoal! Fica com Deus. Essa semana agora, muito obrigada, gente. Manda uma apostila, manda o material, manda o que puder aí para vocês aí no grupo também para interagir. Grande abraço. Tchau, tchau. Um beijo grande. Tchau, tchau.